Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast e você já tá vendo aqui, Lucas Gama comigo para esse episódio número 81, onde a gente vai falar muita coisa, viu? Vamos falar do Corinthians, que tá com o Fernando Lázaro aí numa situação muito complicada, eu diria até na corda bamba. São Paulo, que demitiu o Ceni, tá em busca de Dorival Júnior e do possível envolvimento de alguns jogadores do Santos com o escândalo de aposta, que é uma coisa que está muito complicado nesse exato momento com alguns atletas do Santos. Mas para isso, se apresenta aí, Gama. Isso aí, rapaziada. O Campos já deu a introdução do episódio de hoje. Estamos gravando numa quarta-feira, né, depois do jogo do Corinthians, então essa quarta-feira é de bastante notícias, né, além da demissão do Rogério Ceni, esse caso do Bauerman, jogadores do Santos envolvidos em possíveis problemas, né, apostas esportivas, assim, e também o Rogério Ceni demitido, né, então muita informação aí, vamos fazer um breve resumo de tudo e mais um episódio, espero que vocês gostem, tamo junto. Então é isso aí, né, eu acho melhor a gente já começar pelo que tá fresco na memória, né, pelo que Sim. Tá, assim, que tá quentinho, saindo do forno, tipo, pão do Next. Eu não jogo mais. Então, já que você não joga mais, daí, seu Pablo, o que você tá achando desse pós-paulista do Corinthians, que tá muito complicado do Corinthians, reforçando, o Gão já falou, mas a gente tá gravando pós a derrota do Corinthians para Argentino Júnior por 1-0 na Neoquímica Arena, diante de sua torcida, um jogo em que, para mim, eu acho que você vai concordar comigo, o Argentino Júnior ficou muita vontade na casa do Corinthians. Antes do jogo mesmo, tava comentando com amigos meus, até com o Levi, que eu achava que ia ser difícil, que o Corinthians não ia ganhar, né? Mas não pensava que ia jogar tão mal assim. O time Argentino Júnior é um time muito bom, gosta de ter a bola, tem o Gabriel Milito como técnico, né? Então ele trabalhou com o Guardiola, né? Então ele tem um pouco dessa ideia de ter a bola. O Gabriel Milito, aquele que jogou na Inter? No Barça, na Inter, o próprio. O zagueiro. O zagueiro. O Diego Milito. É o irmão dele. O irmão dele jogou na Inter. E ele no Barça. Eu vi ele no vídeo e falei, mano, tá muito estranho. Sim. Inclusive, os dois irmãos jogaram rivais, né? Que o Gabriel Milito jogou no Independente e o Diego Milito jogou no Racing. Então, os dois tá aí no cenário do futebol. E ainda tem era o Fred Redondo, que é filho do Fernando Redondo, que é do Real Madrid. Eu acho que é primo do Montiel, né? Que faz a jogada. Montiel. Tem o McAllister, que é o zagueiro, irmão do Alex McAllister, que foi campeão. Então é um time cheio de ligações com outros jogadores, assim. Mas entre tudo é um time muito bom e o Corinthians muito mal treinado, né? Acho que agora ficou mais evidente ainda. Quando saiu a escalação até gostei, porque o meio campo com característica de ter a bola no pé, né? Cantilho, Fausto Vera, Matheus Araújo, Juliano. Então você pensa que o Corinthians vai ter a bola e vai propor o jogo. Mas não, o Corinthians ficou atrás e marcando pressão, fez tudo que o Argentino Júnior queria, que era que o Corinthians subisse e desse espaço atrás. Então, ficou o jogo perfeito para eles. O Gabriel Ábalos, no começo do jogo, se não me engano, antes dos 15 minutos ali, já deu uma bola na trave, uma cabeçada, já mostrou que ia dar perigo, e logo na sequência, o Cabreira, 1,68 m de altura, fez o gol de cabeça, nem pulou, nem saiu do chão. Então, uma zaga completamente perdida, né? Lembrando que a defesa do Corinthians tem aí uma... Wagner tomou um baile do cara do Sim, a defesa do Corinthians tem uma média de 35 anos, né? Pega o Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, já tá beirando os 40. Então, é uma zaga já muito veterana que não aguenta esses jogos, mas tem experiência mesmo, mas esses grandes jogos não aguentam. E o Roberto também muito mal, o Roger Guedes meio apagado. Então mostra esse trabalho fraco do Lázaro, que também até digo que ele não tem culpa por ele ser técnico, por ele ser ruim, porque ele não é técnico, ele era da parte estatística, da parte do Cifute do Corinthians. Se você tá trabalhando no Corinthians lá e aparece uma oportunidade, quer treinar o Corinthians? Vai falar que não? Eu falaria que sim, eu iria, agora aceito, claro. Agora ele tá ocupando a vaga de, vamos supor, ele é um estagiário e tá ocupando a vaga de um gerente. Não existe isso, ele não tem experiência, não tem requisitos básicos, não tem experiência nenhuma dentro do campo para estar dirigindo um clube do tamanho do Corinthians com jogadores para brigar por títulos, porque esse elenco do Corinthians é para brigar por títulos. E competições grandes. Então, o maior culpado mesmo é o Duílio, o diretor de futebol, que nem diretor de futebol o Corinthians tem, né, já que o Roberto de Andrade saiu. Então, tem uma vaga ali sem estar preenchida, né, uma vaga muito importante. Então, os maiores culpados são quem está lá em cima, né, na hierarquia do Corinthians,
Acho que o Lázaro não tem culpa de ser ruim como técnico. Ele é bom como análise, estatística, estudar adversário. Agora, na beira do campo, deixa a desejar. E se continuar com ele no comando, sem reforço, sem jogadores para suprir a ausência do Renato Augusto, do Luiz Alberto, se um dia se machucar, se ficar suspenso. Então, os maiores culpados mesmo são a diretoria, do Willian, o Alessandro, o Roberto Andrade, que não está mais. Mas se continuar assim, sem reforço técnico e jogadores não vai agregar em nada. Vai ser mais um ano de fracasso e 0 títulos. Acho que isso é o que mais preocupa a torcida do Corinthians. E é uma situação muito complicada, né? Porque o Fernando Lázaro é uma opção que o Duílio optou por ser mais barata. E ele tive no Campeonato Paulista que, apesar do Corinthians fazer bons jogos, oscilou bastante, né? Entre bons jogos com bons resultados, mas com atuação não tão boa, e jogos com resultados ruins e com atuação nada boa também. Principalmente quando o Renato Augusto estava fora. Só que agora a gente vê que isso passa além de só tá faltando o Renato Augusto. A gente viu hoje e também contra o Cruzeiro, o time adversário totalmente à vontade na casa do Corinthians, que geralmente é uma coisa que não costuma acontecer. O Corinthians é uma equipe que consegue absorver a atmosfera da Neoquímica e fazer o time jogar, parece que 100 vezes mais. É impressionante a força que a torcida do Corinthians dá para a equipe quando está jogando em casa. E parece que isso não está acontecendo, é uma marcação muito frouxa. Eu vi um momento no segundo tempo, estava acabando o jogo, os jogadores do Argentino Júnior tocando a bola assim, ó, como se fosse um toquinho, sabe? Nem aí. Corre errado. Muito bagunçado, um time que desde que voltou da eliminação vergonhosa do Pituano não fez uma grande partida, não mostrou para que veio. Aliás, entre parênteses, aquela contra o Liverpool, mas eu sempre deixei bem claro que o Corinthians estava sendo amassado pelo Liverpool, e aí achou um gol e o jogo muda totalmente, né? E o Liverpool vai para cima que nem um louco e o Corinthians aproveita ali no contra-ataque, faz 2-0 e depois acaba fazendo 3-0. Então, eu acho que é um resultado que não dá pra gente pegar e falar o que é esse time. Não é. Esse time é mais pro jogo do Cruzeiro, que até ganhou, mas também estava um jogo nada a ver, e para esse jogo de hoje. Um desempenho muito fraco, muito aquém do que esse time do Corinthians pode entregar. E eu acho que, assim, Gama, não sei se você vai concordar, mas o Lázaro, ele tem algumas contradições que, para mim, mostram até na escalação dele. Muito. Na escalação dele de hoje, quarta-feira, no jogo contra o Argentino Júnior, eu acho que não era o momento de colocar o menino Matheus Araújo para jogar de titular, porque eu acho que é uma outra coisa você jogar, você entrar e fazer um gol lá contra o Cruzeiro. E começar a se titular. Começar a titular no jogo de Libertadores, que é importantíssimo para o Corinthians, porque é contra um candidato direto a uma das vagas para as oitavas de final. Então era um jogo muito importante, no momento que a equipe não está bem, colocar esse moleque. E, diferente da lateral esquerda que teve o Fábio Santos, no domingo passado, contra o Cruzeiro, teve uma boa resposta do Bidu e acabou não colocando. Por quê? Porque queria experiência. Então não faz sentido. É uma contradição na própria escalação dele. Ele prioriza uma experiência por um jogador que demonstrou um bom jogo contra o Cruzeiro, mais maduro, não é um jogador muito jovem, né, que nem o Matheus Araújo, e coloca um garoto no meio de campo, acabando deixando a marcação do Corinthians bem frouxa, e a gente viu o que aconteceu no primeiro tempo. Ele, como você disse, das contradições, né? Porque você pensa que colocou o Matheus Araújo por ter feito um bom jogo e ter feito gol. Mas lembrando que ele tirou o Watson do time do nada. E o Watson vinha jogando bem, fez 2 gols contra o São Paulo, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem em jogos importantes na reta final do Paulistão e foi sacado do time do nada. Hoje nem entrou, contra o Argentino Júnior nem entrou. O problema maior, eu acho que é estar perdido com o decorrer do jogo. O Corinthians não, né? O Lázaro terminou o jogo sem uma substituição. Ele não queimou a última substituição e precisava ganhar. Ou seja, tinha no banco Adson, Barleta e Pedrinho. É um jogador de drible, de jogada de colocou Ele nenhum. colocou o Romero, né? Não, esse aí foi o pior, porque foi no intervalo. Tá perdendo de 1-0 em casa, você coloca quem? Não, colocar um Romero e Rony. Com Romero e Rony, nenhuma característica de ofensividade, nenhuma. Colocou os dois, não tem o que fazer. Então acho que é muito perdido, é o que eu falei, né? Experiência no campo. Uma coisa é você ter experiência fora, com estatística, outra coisa é ter no campo ali. E como você disse, esse negócio de contradição
optou por experiência também quando ele colocou o Balbuena e não o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes começou melhor, o Balbuena fez aquele gol de cabeça contra o Liverpool, uma jogada bem trabalhada, que ele é muito bom nisso. Só que hoje no gol do Argentino Júnior foi ele que falhou, tomou um drible, nada a ver. O cara canhoto, obviamente que ele vai puxar a perna esquerda, ele fechou a perna direita. Então, é um lance grotesco com um zagueiro da experiência dele. Então, ele optou por experiência do Fábio Santos, do Balbuena, mais do Matheus Araújo. Não tem experiência? Vai ser critério de último jogo, foi muito bem. Então, colocava o Bidu também, como você disse aí. Então, não sei, acho que ele tá muito perdido e a tendência é só piorar, porque agora o calendário não para. Não tem mais 25 dias para treinar, não tem Copa do Mundo, não tem Copa América, não, agora é direto. Não tem, pode ter umas data FIFA assim, que para uma semana ou outra, mas de resto, cara, é sequência e eu não vejo melhor de jeito nenhum. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão agora, e é tudo em uma barca só. Então, aí que você falou, tocou num ponto, que aí eu já até vou usar um gancho para a gente pular para o próximo assunto, que foram 25 dias parado, quase um mês aí, tanto para Corinthians quanto para São Paulo. O São Paulo demitiu seu técnico. O Corinthians, bem provável, eu acredito, que se continuar desse jeito, vai demitir. Tá perdendo tempo. Perdeu, já era, não tem o que fazer. Perdeu do rival. Todo esse período e as duas equipes não demonstraram nada. Tanto Corinthians quanto São Paulo. E aí faz sentido. Aí, vou fazer uma defesa aqui, do Santos rapidinho, do Odair Helmut. O Odair voltou. Melhorou. É claro que não é bom, né? Não é aquela maravilha de time. Mas, pô, ele pegou nada e transformou em alguma coisa. A gente viu uma evolução, pelo menos em alguns momentos dos jogos que o Santos jogou. Do Corinthians São Paulo a gente não viu nada. Então, esse período sem fazer nada, aliás, sem que não teve jogos, né? Parece que foi prejudicial para as duas equipes, porque mantiveram técnicos que talvez não deveriam ter mantido, né? Foi exatamente assim. Acho que o segredo do Santos foi aquele churrascão que teve lá, né? Aí deixou o jogador mais leve. No Corinthians não teve isso, nem no São Paulo. E já pulando então pro São Paulo, né? Pra você puxar o gancho aí, que foi o mesmo caso do Corinthians, né? Parecido. Ganhando jogos, mas ganhando mal e não tendo expectativas boas pro futuro. Foi rápido e demitiu o técnico. Mas por que demitiu o técnico? Porque tem bons nomes no mercado. Tem Dorival, tem nome muito perto. Não sabemos, né, se o Dorival pode ser anunciado daqui a pouco ou não. Mas talvez quando... A informação que eu vi no Globo Esporte agora, acabei de ver, aqui quarta-feira, mais ou menos umas 9 horas da noite, pouco antes do jogo do Corinthians, era que o principal alvo do São Paulo era o Dorival, mas que o Dorival, ele acha que ele tá, depois de ganhar 2 títulos com o Flamengo, né, importantíssimos, ele acha que ele tá num patamar de brigar por títulos, ele quer se manter nesse patamar. E aí ele não acredita muito de que o São Paulo tem um elenco que pode entregar isso para ele e nem um possível investimento. Mas ele vai analisar, a informação que tem é que ele vai analisar, mas assim, eu acho muito difícil. Se eu fosse Dorival, vendo a situação de algumas equipes do Brasil hoje, eu acho que os que não demitiram o técnico ainda, o Corinthians e o Atlético. Eu acho que se eu fosse Dorival, eu esperaria acontecer alguma coisa nesses dois times, tá ligado? Porque realmente o São Paulo, e já vamos entrar na parte da confusão que foi manter o Ceni, né? O Ceni que, pô, a gente até defendeu, fez uma boa temporada no último ano e tal, chegou na final do Sul-Americana, chegou na final do Campeonato Paulista e chegou na semifinal da Copa do Brasil jogando bem contra o Flamengo. Acho que das decisões que o São Paulo acabou perdendo, essa foi a que o São Paulo menos mereceu perder. Agora as outras foram vexame, humilhado pelo Palmeiras na final, perder pro Del Valle também. Um time da grande São Paulo não pode perder. Então eu acho que o São Paulo deveria ter olhado para isso e ter trocado no início da temporada. Não trocou, manteve. E aí confiou no Rogério, e aí eu acho que se você tem uma ideia de você acredita nesse cara, você tem que dar ferramentas para ele trabalhar. E eu, na minha visão, vejo que o São Paulo fez isso. Buscou os nomes que ele queria. E aí agora está o grande problema. Você montou um time baseado em opiniões, pensamentos do Rogério, e agora você não tem mais o Rogério. Sim, eu tuitei isso hoje lá, até brincando.
Falei, pô, o Rogério Ceni trouxe Erisson, Caio Paulista, David, a tropa do DVD, pro grande São Paulo, né, como você gosta de dizer. Trouxe grandes nomes aí do gosto dele, e agora ele abandonou o barco. Ele não abandonou o barco. Abandonaram ele do barco, expulsaram ele do barco. E agora o próximo técnico vai ter que trabalhar com os jogadores que ele quer. E se o Dorival, por exemplo, se for o técnico, não gosta do David, não gosta do Caio Paulista, não gosta do Erisson, não gosta do quem mais? Do Wellington Rato, esses caras assim, ferrou mais ainda. Vai fazer o quê? É um erro de planejamento. Eu acho que se o Casares se tinha uma pulga atrás da orelha de não ter muita confiança no Rogério Ceni, não era o certo, então, contratar esse monte de jogadores, né? Uns 10 reforços aí, jogador pra caramba que São Paulo trouxe. E agora todo o elenco, praticamente, né? Então, reformulação total, uma reformulação baseada no Rogério Ceni. Muitos jogadores emprestados, né? Esse é um lado bom. Jogadores emprestados que, se não der certo, dezembro, tchau e bênção, vai ser feliz em outro lugar, aqui não dá certo. Mas é uma reformulação do elenco baseada na opinião do Rogério Ceni. E agora, sem ele, vamos ver como que vai acontecer, quem que será o próximo técnico aí. Mas eu acho que já estava muito desgastado ambas as partes, né? Acho que nem o São Paulo estava aguentando mais o Rogério Ceni, mas eu acho que mais ainda o Ceni não estava aguentando o São Paulo. Confusões com o Marcos Paulo, pedindo reforços pra caramba, reclamando do azar, né, de ter muitos jogadores lesionados. Então você viu o Rogério Ceni nas coletivas que não estava dando mais, que ele estava de saco cheio já, eliminações, e joga mal, e machuca jogador, e quando tá bem, galopo voando, pá, machuca. Pô, o cara já fica aquele jogo. É frustrante, né? Assim, pro torcedor, né? Pra ele também. Lógico. Não, contra o Água Santa lá, você viu, o São Paulo ia passar daquele jogo. São Paulo tinha tudo pra passar. Aí o Galopo se machuca. Pô, o Galopo tava voando, artilheiro do Paulistão junto com o Roger Guedes. Aí o cara se machuca, você já fica assim. O Wellington também se machucou. Quem? O Wellington, né? O Rato sentiu também. O Rato e o Wellington depois também, que ficou mancando lá nos últimos minutos, não conseguia nem pisar. Então o cara fica desmotivado. Você monta um projeto bacana, ainda mais o Rogério Ceni, que é chato. E o Tolete já dizia, né? O Rogério Ceni é chato, todo mundo sabe. Então você vê que ele insatisfeito muito, né? E todos os clubes que o Ceni passou, tirando o Fortaleza, né? Que na ele é ídolo, mas Cruzeiro, Flamengo e no São Paulo ele arruma uma briga com dirigente, com diretoria, com pesquisadores, né? O pessoal da pesquisa ali do futebol, jogadores também. Então sempre tem. Brigou com o Thiago Neves, brigou com o Marcos Paulo. No Flamengo ele teve alguma treta com algum jogador. O Flamengo foi mais com o pessoal. Foi mais com o pessoal da diretoria. Né? Da diretoria, né? De analista, né? Que busca jogadores, assim. Os jogadores gostam dele. Tanto que eu vi até recentemente ele foi no Bola da Vez. E os caras do Flamengo na piscina lá, o Gabigol, o Felipe Luiz, mandou mensagem pra ele, tá ligado? Os jogadores gostavam, era mais o pessoal lá do scout, não gostava muito, não. Então vê que todo time que ele passa, ele tem um problema pessoal com alguém, né? Então acho que ele chegou a São Paulo em 21, né? Final de 21 ali. Final de 21, depois que o Crespo foi embora. Depois que o Crespo foi embora, então já tinha até mais de uma temporada e meia aí, se for pegar os meses certinho. Uhum. Então durou o tempo que ele dura normalmente, né? Desde o começo da carreira dele, ele não se firma muito. No Fortaleza ele saiu, voltou. Então o Ceni acho que já deu a cota dele. E o São Paulo fez certo de demitir na hora certa, né? Porque só foi a primeira rodada do Brasileiro, começou perdendo. Sul-Americana, pegou um grupo fácil ali, quase perdeu o ponto ontem, terça-feira, né? Contra o Pouco Cabelo, né? Puerto Cabelo. Então demitiu na hora certa. O Roger Guedes. O time dos calvos. Agora vamos ver, porque se demitiu é porque tem algum técnico aí pintando, né? Tem boas opções aí. Acho que não é só o Dorival, né? Deve ter algum gringo, alguma coisa. Mas vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo. Eu acho que fez certo, demitiu na hora certa. Eu acho que o São Paulo, não sei. O Dorival eu acho difícil, pra falar a verdade. Eu acho bem difícil que o Dorival venha pro São Paulo, justamente por isso que eu falei essa informação. Ele subiu, né? Ele subiu de patamar, ele entende que isso é... Bom, ele passou anos e anos sendo lembrado só pelo técnico que ganhou o título com o Santos do Neymar. E depois... Isso é obrigado. Isso é obrigado. Depois fez alguns bons trabalhos no Santos e de resto era tipo trabalho de time brigando para não cair, como foi só para salvar, né? São Paulo, Palmeiras, Vasco, todo mundo, o Flamengo, Ceará. Ceará.
Ele sai, né? Sai antes do Ceará brigar para não cair, né? Na hora que ele sai, o Ceará desmorona. Tanto que quando ele tá lá, o Ceará era a melhor campanha do Sul-Americano. Foi a melhor campanha do Sul-Americano e melhor momento da vida do Steven Mendonça, né? Mas acho que é difícil ele entender, porque, é claro, cabeça do torcedor, é difícil de visualizar que o Dorival aceitando o São Paulo, ele, na cabeça dele, ele não... É difícil falar isso, mas ele desceria um patamar, que eu acho que é isso que ele tá imaginando na cabeça dele. Não, hoje é. Mas hoje o São Paulo, infelizmente, não consegue entregar a mesma coisa É só que ver. o Flamengo entregou para ele. Ou Libertadores Sul-Americano. De um Atlético Mineiro. Eu nem sei se o Corinthians é esse patamar aí. Eu acho que o Corinthians está um pouco acima do São Paulo, mas não acho que está no mesmo patamar. Não, é só ver competições, Libertadores e Sul-Americano. Exatamente. Infelizmente, o São Paulo está numa situação em que o Dorival pode dar esse argumento e vai fazer sentido. É claro que, pô, eu acredito que se fosse antes disso, voltando à fita aqui, se é ano passado, é a mesma situação de agora, só que ano passado ele no Ceará, eu acho que ele aceitaria na hora. Mas como esses dois títulos deixaram ele muito lá em cima, porque ele conseguiu fazer uma coisa que vários técnicos depois do Jorge Jesus veio no Flamengo e não conseguiram fazer. Não, então, e ele... o melhor elenco do Brasil. Então ele conseguiu encaixar 2 dos melhores centroavantes que a gente tem aí há muitos anos. Então. E ele não é bobo, né, mano? Ele vê futebol, vê televisão, assim, vê informações. Sabe que o Atlético quase por pouco demitiu o Kudê por questão de multa, não foi demitido. E o Corinthians tá meio assim com nada. Então ele tem 2 times que tá brigando, tá disputando Libertadores, que tem grandes jogadores. E que hoje não é absurdo falar isso. É mais atrativo treinar Corinthians e Atlético Mineiro do que São Paulo. Hoje você treinar o Corinthians e o Atlético Mineiro, você tem mais chance de brigar por título do que o São Paulo. Então o Dorival tá certo em esperar, mas também ele pode ficar sem ninguém, né? Aí que fica o problema. Mas aí é um risco, Imagina você... Mas eu acho que se ele quiser, ele não fica desempregado, porque ele é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não tem como. Não, você vai treinar Edson, Ayrton Rato. É difícil. Aí o Paulista. Caralho. Mas vamos pular para o último assunto, né? Que acho que o podcast já está ficando um pouquinho longo. Que é um assunto bem delicado, um assunto complicado de dizer, mas a gente tem que vir aqui e passar a informação de que houve uma MP aí, uma investigação lá do Ministério lá de Goiás sobre algumas suspeitas de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro do ano passado estão com suspeita de ter manipulação de aliciamento de jogadores para eles tomar determinadas ações durante o jogo. Então, cada jogo ali, se eu não me engano, são uns 5, 6 jogos por aí. Cada jogo ali tem alguma acusação de que o jogador foi aliciado para fazer tal coisa, para tomar amarelo, para fazer falta, para ser expulso e tal. E tem 2 jogos do Santos no meio desse bolo, que é um empate com o Avaí por 1-1 no Arena Barueri, ia falar Pacaembu, mas Pacaembu faz tempo que não tem jogo lá. Na Arena Barueri foi 1-1, em que o Santos acabou empatando com a equipe do Avaí, que já estava praticamente rebaixada, né? E aí teve ali uma suspeita de que o jogador não se sabe qual jogador, primeiramente não se sabe qual jogador, foi aliciado para tomar um cartão amarelo. E o outro jogo é contra o Botafogo no Rio de Janeiro também, segundo turno do Campeonato Brasileiro, foi 3-0 para o Botafogo, e a suspeita é que um jogador foi aliciado para tomar um cartão vermelho. O que aconteceu foi o seguinte: naquele jogo, após o apito final, Bauerman tomou um cartão vermelho. Eduardo Bauerman tomou o cartão vermelho por reclamação, e o juiz anotou na súmula que ele acabou insultando o juiz, chamou de safado, falou que estava roubando, ladrão e várias coisas. Pediu para ser expulso. E aí o jogador foi atuado, recebeu um mandato de apreensão lá do seu celular. Então busca e apreensão. Busca e apreensão. Ele está sendo investigado pela polícia aí, e ele avisou o Santos e tal, então o Santos informou também,
E a informação que a gente tem é essa. Simplesmente uma acusação ao jogador. Alguns jogadores, tem outros jogadores de outras equipes também, mas como a gente só fala dos 4 grandes e o time que está envolvido é o Santos, a gente não tem informação de que é o Bauerman, não tem informação, não está decretado. É que coincidiu dele tomar um vermelho no jogo que falaram que algum jogador teria sido aliciado para tomar um vermelho, né? Mas eu não sei você, Gama, você acha que é uma situação que pode acabar prejudicando o próprio desempenho do Bauerman no jogo? Porque a probabilidade é que ele seja titular. Provavelmente esse podcast vai sair, acho que antes do jogo do Santos, vai sair durante a quinta-feira. Probabilidade é que ele seja titular. Você acha que isso pode afetar o desempenho e acabar prejudicando o Santos? Essas questões de apostas esportivas, né, tá crescendo muito, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. No Brasil está aumentando muito esse ano, né? Tem até programas na Série B, nos campeonatos estaduais, mais do Centro-Oeste ali. E realmente eu não sei se tem alguma lei, né? De multa deve ter, mas suspensão de jogos, algumas coisas assim, não sei se você sabe, mas eu não tô por dentro. Não, lei acho que não, acho que passa por julgamento, né? Até porque é coisa nova, né? Então, por exemplo, quando um jogador agride o juiz, agride um torcedor, ele vai ser julgado por isso. E tem 4 jogos, tem o Dudu bateu no juiz e ficou não sei quanto tempo aí sem poder atuar. Então, mas agora, envolvimento de apostas esportivas, assim, aliciamento de empresas, não sei quanto tempo, se tem punição, né? Multa deve ter, como eu disse. Mas o problema também o Bauerman fica preso e fica manchado pela arbitragem também, né? Durante o jogo assim, você não sabe qual que é a intenção do jogador, se ele tem alguma coisa por trás. Então acaba prejudicando a carreira dele, só dele, a do Santos. O futuro do Santos, o desempenho do Santos, acho que não, mas quem acaba manchando mais é o jogador, porque é algo que o clube não sabe. O clube não tá por dentro da vida pessoal do atleta. Questão de empresário, de alguma coisa assim. Não sabemos, né? Vai que o Santos recebeu uma grana também por isso, né? Mas eu acredito que bom, seja a gente não sabe de nada, é tudo no campo da hipótese, acho que... não sabe nem que foi o Bauerman. Então, a gente não sabe nem se foi ele, exatamente. A gente não sabe nem se essa acusação ela é verídica, né? Pode ser que não. A polícia vai investigar e se tiver algum erro, algum problema, vai acabar sendo o atleta, né? E a instituição que aliciou ele vai acabar sofrendo a punição necessária. Talvez até o clube sofra. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, sim. O Santos vive uma situação um pouco complicada e carente de jogadores. E talvez seja uma situação difícil para o Bauerman lidar, porque está sendo acusado de alguma coisa que talvez a gente não sabe a punição. Mas a gente já viu punições muito severas no futebol. E eu acho que, como é uma das primeiras vezes que isso está acontecendo, né? A gente já viu acontecer na Europa, tem alguns jogadores que já foram acusados disso, né? Mas aqui no Brasil é uma das primeiras vezes. No futebol de Série A, né? Futebol de Série D, C. De ponta. De ponta é o primeiro, porque no futebol de divisão inferior acontece, já vimos várias investigações aí. Copinha. Exatamente. É uma situação difícil porque a gente não sabe como o jogador vai lidar. Porque talvez pode ser que ele tá aí com 26 anos, eu não sei a idade certa dele, mas é por aí, 26, 27 anos. Se cair uma suspensão de 1 ano sem jogar, 2 anos, pode ocorrer, é a primeira vez. Vai que eles querem pegar firme para servir de exemplo. Esse que é o problema. Então, pode ser que isso abale um pouco o mental do jogador. E os jogadores do Santos, a gente sabe que tem um mental um pouco abalado, a gente vê pelos jogos, né? Alguns jogos a situação ela acaba ficando complicada justamente para a gente ver o mental deles, que às vezes acaba se esgotando muito fácil. Então, eu acho que o Santos vai ter que tomar muito cuidado, torcer para o Joaquim voltar e voltar bem, caso o Bauerman não consiga corresponder, o Maicon voltar a jogar o que jogou no início do Campeonato Brasileiro passado, né? Caso o Bauerman não consiga corresponder. Então, Gama, tem mais alguma coisa para falar aí? Alguma coisa que você falou desse caso de punição, né? Lembrei que pode ser até um exemplo do doping, né? O doping tem jogador que fica 1 ano, Guerreiro mesmo. O Guerreiro foi pego no doping na seleção do Peru e ficou 1 ano, 2 anos sem jogar. Do Jobson no Botafogo, acho que 4 anos. Também. Acabou a carreira do cara. Sim.
Então pode ser algo que tenha que ter uma punição mais grave, né, para servir de exemplo, né, porque é algo que vai aumentando, né, apostas esportivas aumentam muito e o jogador acaba ganhando também, né, que jogador que não quer ganhar uma grana assim, então acho que é uma punição mais grave assim, mas claro, lembrando que não foi, talvez não seja o Bauerman, né, ninguém sabe ainda se foi ou não foi, mas algum jogador de Série A está envolvido nisso e é preocupante. Sim, é preocupante. Lembrando que a gente não está acusando ninguém aqui, É só a gente só tá comentando. falando, a gente falando da situação de como o Barman está lidando pode lidar com isso, e como isso pode acabar prejudicando o Santos no quesito da acusação. Agora, se ele fez ou não, quem vai ter que provar vai ser a justiça. Vamos Bom, aguardar. é isso aí, rapaziada. Vamos se despedindo por aqui. Acho que deu para falar bastante coisa, né? E é isso aí, Gama. Se despede da rapaziada. Valeu, rapaziada, mais um episódio aí com os assuntos mais delicados. Acho que nenhum assunto bom, né? Corinthians, São Paulo, Santos, assunto ruim. Talvez o São Paulo seja feliz com a demissão do Ceni, mas não feliz com a fase atual do clube, né? Vamos aguardar próximos dias aí, próximos assuntos, pro próximo episódio também. Tamo junto, até mais. É isso aí. Não só de notícias boas vivemos nessa vida, né? Então temos que falar de notícias ruins. Às Então é vezes isso, notícias, rapaziada. às vezes notícias ruins vêm para coisas boas. Exatamente. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e falou. Valeu.